Bom, sistema cardiovascular. O que é importante a gente saber? O sistema cardiovascular tem alguns componentes principais: sangue, coração, vasos sanguíneos, linfa e vasos linfáticos. É importante só para dar contexto, porque eu preciso falar do sangue. E outra coisa, o sistema cardiovascular é dividido em dois distritos, o distrito sanguíneo e o linfático. Eu vou só falar do sanguíneo agora. O que acontece? O sangue ele é formado por elementos figurados. Quais são os elementos que compõem o sangue, basicamente? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Bom, quem são os glóbulos vermelhos? As hemácias, ou eritrócitos, que têm função de transportar gases, porque tem hemoglobina, transporta oxigênio e transporta um pouco de gás carbônico, como eu falei no processo de hematose. Glóbulos brancos, leucócitos, têm função de defesa, são células de defesa. E as plaquetas são fragmentos de células que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Tem o sangue, tem o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, que tem gases, hormônios, excretas, tem água, enfim. Qual é a função principal do sangue? O sangue tem função de transporte. Transporte do quê? De nutriente. Então, eu vou começar falando da anatomia externa do coração. A gente vai ter uma artéria, que é importante, chamada artéria coronária, que é uma ramificação da principal artéria, que é a artéria aorta. Bom, a artéria aorta, ela e a coronária, que é uma ramificação dela, leva o sangue do ventrículo esquerdo para o miocárdio. O que é o miocárdio? É o músculo do coração. Então, fornece oxigênio e nutriente. Então, a artéria coronária tem função de levar nutriente para o miocárdio. Uma coisa é você estar nas cavidades do coração. Outra coisa é você estar perto no músculo do coração. Isso são coisas distintas. Então, o que acontece? Se a artéria coronária ela entope, você não vai ter nutriente chegando no miocárdio. E se você não tem nutriente chegando, você não tem produção de energia. E aí você vai ter morte do tecido muscular. Isso é chamado de infarto do miocárdio. Então, de novo, talvez mais pra frente faça mais sentido que eu vou diferenciar artéria e veia, mas enfim. Tem a aorta, que é a principal artéria do corpo. A aorta, ela leva o sangue do ventrículo esquerdo para os tecidos. Só que a ramificação da aorta, que é a coronária, leva sangue do ventrículo esquerdo para o miocárdio e fornece oxigênio e nutrientes. Se essa artéria ela é obstruída, se ela é entupida de alguma forma, você não vai ter oxigênio nem nutrientes chegando no miocárdio. Então você não vai ter produção de energia. Se você não tem produção de energia e você não tem oferta de nutriente e de oxigênio, você tem morte do tecido muscular e você vai ter o infarto do miocárdio. Bom, deixa eu vou começar falando. Eu vou começar falando do coração, que eu acho que talvez fique mais fácil, eu acho. Não, enfim, vou falar agora. Vou falar da anatomia interna. No distrito sanguíneo, o órgão central é o coração. O que acontece? A gente tem que fazer essa diferenciação do que é uma veia e o que é uma artéria. As veias, elas levam sangue para o coração. As artérias levam sangue do coração. Então, por onde chega o sangue? Por uma veia. Por onde o sangue vai embora? Por uma artéria. Isso é muito importante, muito importante. Porque precisa saber o caminho do sangue, precisa saber por onde que ele chega, por onde ele passa, por onde ele sai, para onde que ele vai chegar. Agora, as ramificações não são tão importantes assim, mas mesmo assim são nomes interessantes de guardar. As artérias se ramificam em arteríolas. As arteríolas se ramificam em capilares, que vão conduzir sangue para os tecidos. Os capilares eles se reúnem em vênulas, e as vênulas se reúnem em veias. De novo, o que é importante? As veias, elas chegam com o sangue no coração, as artérias saem com o sangue do coração. Não precisa saber as camadas arteriais, isso não é importante. Agora, outra coisa que é importante, as veias têm uma musculatura menos fortalecida. Por quê? Elas não precisam lidar com a pressão da saída do sangue. Porque quando a gente está vendo o coração bombear, ele está bombeando para mandar o sangue embora. Então, quem vai sofrer essa pressão do sangue, são as artérias. Então, as artérias precisam ter uma musculatura mais desenvolvida, porque precisam aguentar a pressão.
Falando do coração agora, o coração ele é tetracavitário, lógico, mamíferos e aves. Algum outro dia eu falo sobre répteis, peixes, enfim. O coração de mamíferos e aves é tetracavitário. O que isso significa? Tem 4 cavidades. Quais são? 2 átrios e 2 ventrículos. A gente tem o lado direito, então átrio direito, e ventrículo direito, e o lado esquerdo. Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Bom, vamos olhar essa imagem aqui. Entre o átrio direito, lembrando que a gente olha para o coração de uma forma espelhada, entre o átrio direito e o ventrículo direito, tem algo chamado válvula. Válvula tricúspide. Ah, por que tricúspide? Porque ela tem esses 3 negocinhos aqui. Então, bateu o olho, viu 3 negócios, é a válvula tricúspide, ou válvula tricúspide, ou válvula atrioventricular direita. Tanto faz, é a mesma coisa. Agora, do lado esquerdo, a gente tem um átrio que é um pouquinho menor, né? O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Entre eles tem o quê? A válvula mitral, ou válvula mitral, ou válvula atrioventricular esquerda, tanto faz. Ou também bicúspide, porque tem esses 2 negócios. Então aqui tem 3 tricúspide, aqui tem 2 bicúspide. Uma outra forma de lembrar o nome. Qual que é a função dessas válvulas? Impedir que o sangue volte para os átrios. Porque quando eu estiver explicando sobre o ciclo, o sangue ele chega primeiro nos átrios, no átrio direito, sendo mais específica. Começa no átrio direito e aí quando ele passa pro ventrículo direito, não é para ele voltar. É para o ventrículo inteiro se encher de sangue. E depois esse sangue vai sair por uma artéria. O sangue não pode voltar. Quando o sangue volta, tem um nome que chama sopro. E, enfim, essa é a função da válvula, impedir que o sangue ele volte pro átrio. Bom, na abertura da artéria pulmonar, a artéria pulmonar é a artéria que está no ventrículo direito, que vai mandar o sangue para o pulmão. Na abertura dela, tem uma outra válvula, que é a válvula pulmonar, que ela vai impedir justamente que o sangue volte para o ventrículo. Ou também que o sangue passe para o pulmão. E na válvula, e no ventrículo esquerdo, aqui a gente vai ter a aorta. Arco aórtico é que ela vai formar um arco, mas aqui é a aorta. A gente vai ter, aqui nesse pontinho, é a válvula aórtica. Também vai impedir que o sangue volte para o átrio esquerdo e também, em alguns momentos, não vai deixar que ele vá para o resto do corpo, que é para os tecidos, que é para onde a aorta leva. Bom, falando agora do movimento de fato. O sangue, ele chega venoso no átrio direito. Lembrando o que é sangue venoso, é o sangue que é rico em CO2. Por onde? Por uma veia. Qual é a veia? Veia cava. Não tem que saber inferior ou superior. Veia cava. Então o sangue chegou aqui, átrio direito. Passou pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito. Passou pelo ventrículo, sai pela artéria pulmonar, que vai levar para o pulmão. Chegou no pulmão, o que acontece? Hematose. Tá tudo ligado. Então, hematose é a transformação do sangue venoso em arterial. Chegou venoso no pulmão, se transforma em arterial. Para onde vai? Para a veia pulmonar. Por quê? Porque a veia pulmonar vai mandar esse sangue agora arterial para o átrio esquerdo. Passou do átrio esquerdo, foi para o ventrículo esquerdo, saiu pela artéria aorta, que vai mandar para os tecidos. Então, de novo, o sangue chegou venoso. Primeiro, de onde que chega esse sangue? Do tecido. É um ciclo. Então, eu tenho o tecido, aí eu tenho a veia cava. Sangue venoso. Chegou no átrio direito, ventrículo direito, saiu pela artéria pulmonar. Pulmão. Acontece a hematose, transformação de sangue venoso em arterial. Aí foi para as veias pulmonares. Das veias, chegou no átrio esquerdo. Foi para o ventrículo esquerdo. Saiu pela aorta para chegar nos tecidos. E aí ele vai se tornar venoso de novo, porque esse oxigênio vai ser usado para oxigenar os tecidos. Outra coisa que é importante. Lógico que esse movimento ele não é assim linear, sei lá,
da forma que eu estou falando. A gente tem movimentos dentro do ciclo cardíaco, que, enfim, movimento de contração é chamado de sístole e movimento de relaxamento é chamado de diástole. Então, quando os átrios estão em sístole, o que acontece? Pensa que uma parte está contraindo. Se está contraindo, está empurrando sangue para algum lugar. Qual é esse lugar? O ventrículo. Então, eu estou tendo a contração do átrio esquerdo e do átrio direito. O átrio direito vai mandar sangue para o ventrículo direito, o átrio esquerdo manda sangue para o ventrículo esquerdo. É óbvio que nesse momento, tanto a válvula tricúspide quanto a válvula bicúspide precisam estar abertas, senão o sangue não passa. Só que, sempre que essas aqui estão abertas, as atrioventriculares estão abertas, as outras estão fechadas. Tanto a válvula pulmonar quanto a aórtica precisam estar fechadas. Por quê? Eu preciso que o ventrículo se encha inteiro de sangue para que depois esse sangue saia. Eu não posso ter um movimento tipo, enche um pouco, já manda um pouco, não. Então, o átrio mandou todo o sangue para o ventrículo. Aí, depois que o ventrículo recebeu esse sangue, aí o que o ventrículo faz? Entra em diástole para mandar... O ventrículo, no caso, está em diástole para receber o sangue. E ele contrai. Para quê? Para mandar o sangue embora, para mandar o sangue para as artérias. Então vamos lá. Sempre que o átrio está em sístole, os ventrículos estão em diástole. Então, sístole, lembra, imagina que está ficando menor. Então está mandando sangue para algum lugar, em sístole. Se o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole, está recebendo, está expandindo, está recebendo sangue. Acabou o sangue, o que acontece? O ventrículo entra em diástole e manda sangue para as artérias. Simultaneamente, o átrio já está diástole, para receber o sangue da veia cava. Então, enquanto os ventrículos estão em sístole, mandando o sangue para as artérias, os átrios eles estão em diástole, recebendo o sangue das veias. Então, nesse momento que os átrios estão recebendo sangue, as válvulas tricúspide e bicúspide estão fechadas. Por quê? Se o átrio está em diástole, o ventrículo está em sístole, e tanto a válvula pulmonar quanto a válvula aórtica precisam estar abertas para mandar o sangue embora, para deixar que ele passe para as artérias. Então, de novo, vamos lá. Primeira coisa, o sangue chega pela veia cava, então, para que os átrios, veia cava e veia pulmonar, para que os átrios recebam sangue, eles têm que estar em diástole. Se eles estão em diástole, então ok, tá em diástole, recebeu sangue. Isso significa que tricúspide e bicúspide estão fechadas. Acabou o sangue, já recebeu sangue. O átrio ele entra em diástole, ventrículo, o átrio entra em sístole e o ventrículo entra em diástole. Por quê? Está recebendo sangue, está expandindo, o átrio está contraindo. Então, nesse momento, válvula pulmonar e válvula aórtica se fecham, tricúspide e mitral, elas se abrem para que tenha essa passagem de sangue. Então, átrio está em sístole, ventrículo está em diástole, recebendo sangue. Recebeu todo o sangue, tricúspide e mitral fecham, ventrículo entra em sístole para mandar o sangue embora, válvula pulmonar e válvula aórtica se abrem. Nesse meio tempo, os átrios já entram em diástole para receber sangue das veias. Isso acontece simultaneamente. Sempre vai ter alguém recebendo sangue, alguém mandando sangue embora. Outra coisa, só uma observação. Existem dois tipos entre aspas, né? Duas circulações, a circulação pulmonar e a sistêmica. E é muito importante saber que circulação em ave e mamífero é dupla e completa. O que significa ser dupla? O sangue passa 2 vezes no coração para completar um ciclo completo. E agora, completa, o que isso significa? Não tem mistura entre sangue venoso e arterial. Nunca o sangue venoso vai se misturar com o sangue arterial. O que é circulação pulmonar? É quando você tem o sangue passando pelo coração, depois para o pulmão, depois ele volta para o coração. A sistêmica é o sangue passando pelo coração, passa pelos tecidos e depois volta para o coração. É isso que você precisa saber. Mas óbvio, se te perguntarem o que é uma circulação pulmonar, você não vai responder coração, pulmão, coração. Tipo, ok, tá no coração. Por onde que ele sai? Sai pela, sei lá, a artéria pulmonar. Chega no pulmão, hematose.
Ele volta pela veia pulmonar, vai para o átrio esquerdo. No caso da sistêmica, por onde sai? Ato no ventrículo esquerdo, sai pela aorta, chega no tecido, aí o sangue vai ser venoso, aí você vai ter a veia cava que vai levar sangue para o átrio direito. Então, tem que explicar dessa forma. Isso aqui não é tão importante saber. Isso aqui eu já falei, e é isso. É isso que tem que saber de sistema cardiovascular.